e sejam mais uma vez bem-vindos à nossa Escola da Manhã, da Igreja Batista Reformada da Palavra. E hoje nós vamos para a nossa última aula desta série, a série que nós tratamos sobre a Palavra de Deus. E hoje vai ser a revisão. Nós vamos lembrar então das nossas aulas passadas e ver aquilo que a gente realmente aprendeu. E não só aquilo que a gente guardou na nossa mente, mas aquilo também que a gente levou para o nosso coração, que é o mais importante. Então nós vamos para o livro de Jeremias. Vamos lá, vamos pegar nossas Bíblias, o Antigo Testamento, o livro do profeta Jeremias. Nós vamos ler o capítulo 31, dos versículos 31 ao 34. Então vamos lá, vamos para a palavra de Deus, que diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu ter haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Até aqui. Então, crianças, nós vimos nesta série a respeito da palavra de Deus, com a história que nós vimos dos reis de Israel, de Judá, e tudo que eles enfrentaram. Nós aprendemos sobre o que é a palavra de Deus. Ela é somente mais um livro como todos os outros livros que nós conhecemos. Ela é um livro somente de historinhas, de histórias que foram inventadas, de histórias que não têm importância, não, né? Nós vimos a partir desta série que ela é um livro poderoso, é um livro vivo, porque ela é a própria palavra do Senhor. Então, a nossa primeira lição, vocês lembram qual foi? Nós comparamos a Bíblia a tipos de luz, não foi? Na primeira aula, nós vimos que a Bíblia, nós poderíamos dizer que ela é como aquelas luzes que tem nas pistas dos aeroportos à noite. E o que essa luz ela faz? Ela indica o caminho direitinho que o piloto tem que aterrissar para que não aconteça nenhum acidente, né? É uma luz que ilumina o caminho certo. Então nós aprendemos nessa aula que a palavra de Deus, ela mostra o caminho que nós devemos andar. Ela mostra aquelas coisas que nós devemos fazer para que a gente possa ter uma vida boa aqui nesse mundo e também ir para o céu quando essa vida aqui se acabar. E de quem que nós aprendemos nessa aula? Será que vocês lembram? Foi sobre uma batalha muito importante que aconteceu. E o rei Jeosafá era o rei de Judá. Né? Nós vimos nessa aula que Judá era um reino muito pequeno e que ele estava diante de uma grande batalha com 3 grandes nações. O que foi que aconteceu? Ele recebeu a palavra de Deus, que mostrou o que ele deveria fazer. O rei Jeosafá então confiou na palavra do Senhor, obedeceu ao Senhor, e o que aconteceu? Ele venceu a batalha. Mas como é que foi que aconteceu? Ele foi para a guerra? Ele teve que realmente lutar? Ele teve que realmente usar armas? Será que vocês lembram o que foi que aconteceu nessa batalha? O Senhor venceu essa batalha. O próprio Senhor agiu ali e os exércitos inimigos brigaram entre eles e eles mesmos se derrotaram. E o rei Jeosafá e o povo de Judá não precisou nem mesmo tirar as suas espadas da bainha para lutar. A luta já estava vencida. Então nessa aula aqui nós aprendemos que se nós confiarmos no Senhor, se nós obedecermos a sua palavra, Ele nos ajuda nas nossas dificuldades, principalmente crianças. Ele nos dá a salvação. Se nós ouvirmos a sua mensagem de que nós temos pecado, mas que se nós nos arrependermos e confiarmos no Senhor Jesus,
Ele nos salva. E assim, essa grande batalha da nossa alma, o Senhor vence ela por nós. Nós não precisamos temer um dia ir para o inferno, porque Ele já nos enviou o Salvador para nos levar até o céu. E a nossa segunda aula falou a respeito sobre a luz da bicicleta. Vocês se lembram dessa aula? Muito interessante esse exemplo, né? Que foi de nós estarmos andando de bicicleta à noite e nós temos apenas a luz do farol da bicicleta do nosso amigo que vai à nossa frente. A gente depende daquela luz para a gente seguir no caminho, senão a gente vai se perder, senão a gente vai cair num buraco, a gente pode sofrer um acidente, né? E quem foi a pessoa que dependia da fé de outra para obedecer ao Senhor? Vocês lembram? Que rei foi esse? Foi o rei Joás, né? O rei Joás, que foi um rei coroado ainda criança, né? Nós vimos que ele tinha um tio, o seu tio Joiada, que era um tio crente, piedoso, obediente ao Senhor, e que enquanto o seu tio estava vivo, ele obedecia ao Senhor também, né? Ele foi criado aprendendo a palavra de Deus, só que depois que seu tio morreu, ele esqueceu de tudo, ele se voltou contra o Senhor, buscou a outros deuses e teve um final muito ruim. Então, o que nós aprendemos, né? Nós aprendemos que nós não podemos esperar que só porque os nossos pais são crentes, porque nós temos a escola da manhã, porque nós lemos a Bíblia às vezes, que nós já somos salvos. Não, nós temos que buscar ter a nossa própria luz. E o que isso quer dizer? Nós devemos buscar a nossa salvação. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e confiar no Senhor Jesus por nós mesmos, porque nós não podemos depender da fé e da salvação de outra pessoa. Nós temos que buscar a nossa própria salvação. Isso é um grande alerta para nós, crianças. E a nossa próxima aula, do que nós tratamos nessa próxima aula? Foi sobre a palavra de Deus como a luz de um farol. Daqueles faróis que ficam no mar para ajudar as embarcações, não é? O que essa luz faz? Ela protege. Ela é uma luz que mostra o perigo para que o barco e o navio desviem. Então a palavra de Deus, ela também tem esse poder na nossa vida. Ela mostra o perigo para que a gente não passe por aquele apuro, para que a gente desvie do perigo. E nessa aula nós aprendemos sobre 2 profetas, mas nós nos focamos em um, que foi o profeta Oséias. E vocês lembram que foi que o profeta Oséias alertou ao povo para que o povo não corresse perigo? Foi que o povo estava desobedecendo ao Senhor. O povo tinha se esquecido da lei do Senhor. Agora eles estavam bem, eles tinham de tudo. Eles tinham esquecido das grandes batalhas que eles tinham passado no passado. Eles tinham esquecido que eles tinham sido escravos na mão de Faraó e que o Senhor tinha os libertado e levado para uma terra muito boa. Então, eles estavam muito tranquilos e assim eles se esqueceram da lei de Deus. Eles começaram a fazer coisas erradas, eles começaram a roubar, eles começaram a maltratar as pessoas muito pobres. E assim Deus viu o pecado deles e pediu para que o profeta Oséias avisasse que se eles continuassem daquele jeito, eles iam ser levados presos pelo rei da Síria. Então o profeta Oséias estava avisando do perigo, para que eles não fossem levados presos, eles precisavam se arrepender. Então a palavra de Deus também faz isso em nossa vida, criança, mostrando os nossos pecados, mostrando que Deus vê o nosso coração, Ele sabe o que a gente tem feito, o que a gente tem pensado, o que a gente tem sentido, e se a gente não se voltar para Ele, nós corremos um grande perigo de, além de ter coisas tristes aqui na nossa vida, nós também teremos um final muito triste no inferno, longe de Deus. Então nós não precisamos passar por isso, nós devemos apenas obedecer aquilo que o Senhor nos diz. A próxima aula, nós vimos que a palavra de Deus, ela foi comparada a uma luz de segurança. Aquelas luzes que ficam em casas ou em locais que guardam coisas valiosas, que quando chega a noite ou o horário que não vai ter ninguém ali para proteger aquela casa, aquele lugar, essa luz se acende.
Então, se vai entrar ali um bandido, alguém querendo roubar algo, e ele vê aquela luz acesa, ele pensa que tem alguém ali. Então ele não entra naquela casa, ele não entra naquele lugar. Então essa é uma luz que protege, é uma luz que espanta o mal, vamos assim dizer, né? Que deixa o perigo bem longe. E o que foi que nós vimos nessa aula? Nós vimos nessa aula sobre o rei Ezequias, né? Que o rei Ezequias ele também estava diante de uma situação muito difícil. Por quê? Porque o rei da Síria queria invadir Israel e levar o seu povo cativo, né? Ele ameaçou o rei Ezequias, ele zombou da palavra de Deus, mas o rei Ezequias não temeu, ele buscou o Senhor de todo o seu coração e mais uma vez aqui nós vemos o povo sendo livrado por Deus, porque confiou no Senhor. Então, mesmo aquele grande exército, aquele poderoso exército, aquele rei muito poderoso e temido, ele foi derrotado pelo Senhor, que foi o rei Senaqueribe. E nós vimos aqui que se nós confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e obedecermos a Ele, Ele nos protege do mal, Ele nos livra dessas grandes batalhas da vida, né? Da nossa batalha também contra o pecado, contra o inimigo das nossas almas, que é o diabo, Satanás, que sempre tem tentado nos levar para longe do Senhor, sempre nos feito olhar e gostar mais do pecado do que das coisas do Senhor. Então o Senhor ele nos ajuda a derrotar esses grandes inimigos da nossa vida, da nossa alma. E a próxima aula foi de comparar a palavra de Deus com a luz do dia. Vocês lembram dessa aula? Que a palavra de Deus ela é como a luz do dia. A luz do dia ela ilumina tudo aquilo que foi escurecido pela noite, tudo aquilo que estava escondido pela noite. A luz do dia ela traz, né, à vista de todos. A palavra de Deus, crianças, ela não está escondida, né? Ela não está obscura, ela está à mostra de todos. E nós podemos confirmar a palavra de Deus quando nós vemos coisas que foram encontradas do passado. E nós vimos que há museus que guardam, né, evidências do que aquilo que a Bíblia escreveu é verdadeiro. E vocês lembram dessa aula que nós vimos que no Museu Britânico de Londres há uma grande evidência ali da palavra de Deus, no prisma de Taylor, né? Aquela grande pedra, por assim dizer, onde foi escrito a batalha do rei Senaqueribe contra Israel. Então, nós podemos ver coisas que realmente existem e que comprovam que o que a Bíblia diz é verdadeiro. Então, há várias provas assim, crianças, de que a palavra de Deus ela é verdadeira, né? Ela não está escondida, ela não é algo que nós temos que apenas imaginar com a nossa mente. Não, há coisas que comprovam que aquilo que a Bíblia diz é verdade. E na próxima aula nós vimos que a luz, né, da palavra de Deus, ela nos mostra coisas que ainda estão muito à frente, né, coisas que nós não podemos ver com os nossos olhos normais, naturais. E nós vimos nesta aula sobre o telescópio, né? Vocês se lembram dessa aula que nós aprendemos sobre o profeta Isaías e sobre as suas profecias. O que é a profecia? Vocês lembram? A profecia é aquilo que ainda não aconteceu, é aquilo que vai acontecer no futuro, mas que alguém traz para nós nos avisando, olha, isso vai acontecer. E o profeta Isaías trazia essas profecias do Senhor. O Senhor trazia isso para o bem do povo e para o nosso bem hoje. E nós vimos que o profeta Isaías ele falou de algo que iria acontecer há muito tempo ainda para frente. Que foi o que? Vocês lembram? A vinda do Senhor Jesus Cristo e a sua morte da cruz no Calvário. Hoje, para nós hoje, isso já aconteceu, não é? O Senhor Jesus ele já veio e ele já morreu na cruz do Calvário há muitos, muitos anos atrás. Mas
quando Isaías estava vivo, faltava ainda muito tempo para o Senhor Jesus vir. E ele disse que o Salvador viria e ele morreria no lugar de pecadores. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela é essa luz que mostra aquilo que vai acontecer, que nós ainda não podemos ver, não está acontecendo, mas que nós já podemos saber e que nós podemos confiar que vai acontecer. Né? Não é só uma adivinhação, não é só uma previsão. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Não, vai acontecer de verdade. E nós vimos também que a palavra de Deus são como as luzes dos raios e dos trovões durante uma tempestade. Como assim? Né? Naquela tempestade onde o céu está totalmente escuro, né? Onde há muito vento, muita chuva e de repente aquele clarão do trovão ilumina tudo. E nós conseguimos até ver, né? Aquela paisagem escura, ela fica toda clara com o trovão. Então esse exemplo mostra, crianças, que até mesmo o pior dos pecadores, aquele coração que está mais duro e longe do Senhor, ele pode sim ser iluminado pela palavra de Deus, ele pode se arrepender e ele pode buscar por salvação. E qual foi a pessoa que aconteceu isso? Vocês lembram quem foi? Foi o rei Manassés. O rei Manassés era um rei terrível, era um rei pecador, era um rei que debochava da palavra de Deus, que não se importava em obedecer ao Senhor. Na verdade, ele obedecia a outros deuses. Ele era um rei muito mau e perverso. Mas nós vimos que aconteceu algo que fez com que ele mudasse. E o que foi que aconteceu? Vocês lembram disso? O rei Manassés ele foi levado preso, cativo do rei da Babilônia. E ele foi grandemente humilhado e preso. E quando ele estava ali naquela situação terrível na sua cela, ele viu todos os seus pecados. Ele lembrou da palavra de Deus, porque o rei Manassés ele teve um pai crente. Na sua infância, na sua juventude, provavelmente ele ouviu muito da palavra de Deus. E naquele dia que ele estava ali na cela, ali humilhado, totalmente ferido, ele viu os seus pecados, ele viu que ele tinha desobedecido ao Senhor, ele viu que ele tinha corrido atrás de deuses falsos, e naquele momento ali ele se arrependeu e ele pede pelo perdão do Senhor, e o Senhor o perdoa. Então nós vimos que a palavra de Deus ela tem esse poder de mostrar os nossos pecados, mas de nos levar ao Salvador. Então, a palavra de Deus, crianças, ela nos mostra aquilo que está errado para que a gente vá ao Senhor e Ele nos dê um novo coração. A próxima aula nós vimos que a luz da palavra de Deus ela é como se fosse a luz das lanternas, dessas lanternas que nós usamos para procurar coisas no escuro. E nós vimos nessa aula que algo que estava perdido há muito tempo foi encontrado. Vocês lembram o que foi? Foi a própria palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia que tinha sido escrita até aquele momento, né? Ela estava num rolo e ela estava perdida. E como foi que isso aconteceu? Nós vimos, né, que mais uma vez o povo estava desobediente, que mais uma vez o povo tinha se esquecido do Senhor. O templo era usado para adorar outros deuses. Só que ali naquele momento tinha chegado um rei muito bom, e um rei que tinha buscado ao Senhor ainda muito jovem. Ele só tinha 16 anos quando ele buscou o Senhor e foi salvo. Vocês lembram qual rei era esse? Foi o rei Josias. O rei Josias, ele foi coroado com 8 anos e com 16 anos ele buscou o Senhor de todo o coração. E quando ele pediu para que o templo fosse consertado e que as pessoas voltassem a adorar o Senhor no templo e a combater o mal e o pecado do povo, foi encontrada a palavra de Deus lá perdida, esquecida. E leram para o rei Josias a palavra de Deus. Ele viu que eles estavam em grande pecado, em grande desobediência. Então o rei Josias ele chama o povo novamente a obedecer a palavra de Deus. E nós vimos aqui nessa aula, crianças, que a Bíblia, ela aponta, ela mostra para nós os nossos pecados. Só que ela mostra também
que nós temos um Salvador, que o Senhor mandou para nós o Senhor Jesus, para que o Senhor morresse e pagasse o nosso castigo. Assim, agora nós podendo entrar no céu. Então, a Bíblia, crianças, é essa lanterna que mostra os nossos pecados, mas que ao mesmo tempo mostra que nós temos um grande Salvador pronto a nos perdoar. E que é muito importante nós buscarmos ao Senhor ainda jovens, assim como o rei Josias. Nós vimos que nós tivemos um péssimo exemplo do rei Joás, não foi? Que apenas estava ali junto do seu tio, mas que depois que seu tio morreu, deu as costas ao Senhor. Mas nós vimos aqui o rei Josias, que buscou o Senhor ainda adolescente e que foi salvo e assim levou novamente a nação aos caminhos do Senhor. E por último, nós vimos que a palavra de Deus é o quê? Ela é comparada à luz do sol. A luz do sol, crianças, é uma luz que nós não podemos apagar. Ela não é como uma luz de uma lâmpada da sala, da nossa casa, do quarto, que nós apertamos um botão e ela desliga. É uma luz que é inapagável por nós não temos como destruí-la, nós não temos como acabar com ela. A palavra de Deus, crianças, ela nunca vai deixar de existir. Durante a história, muitas pessoas tentaram destruir a palavra de Deus, tentaram impedir que os servos do Senhor continuassem pregando a palavra. Mas mesmo com muitas dificuldades, muitas lutas, a Bíblia ainda está aqui, até hoje, nas nossas mãos. E ela mesmo diz que todas essas coisas passarão, o mundo passará, mas ela nunca passará. Então aqui, crianças, fica um grande alerta para nós, que a Bíblia, nós não podemos tratar ela como um livro qualquer, como um livro de historinhas, como um livro apenas de um povo que mora lá no Oriente Médio, longe de nós, não. Ela é um livro vivo. Ela é o livro que traz a palavra de Deus, que ilumina o nosso caminho, que nos protege, que nos mostra o Senhor Jesus, o Salvador. E a nossa intenção, crianças, é que vocês não tenham ela somente na mente, decorada, que quando vocês cresçam, vocês esqueçam dela, não, mas que vocês agora, como diz na nossa leitura, que do menor até o maior, iriam guardá-la no seu coração. A Bíblia não é um livro para adultos. Nós vimos aqui do menor até o maior. Se você guardá-la no seu coração, se você buscar o Senhor, se você realmente vê os teus pecados, você se entristece por eles, e você buscar ao Senhor Jesus, Ele está pronto a te perdoar. Por quê? Porque Ele já veio e Ele já morreu pelos seus pecados. O Senhor Jesus já pagou o nosso castigo na cruz. Nós não precisamos ir para o inferno, somente se nós confiarmos naquilo que o Senhor diz. Então, que vocês possam pensar sobre isso depois dessa série tão boa que nós vimos. E nós vamos agora entoar o hino número 1 das crianças, que fala sobre como o Senhor é fiel e Ele é fiel em cumprir aquilo que Ele diz. Que o Senhor os abençoe.